E agora no nosso programa vamos ter um assunto especial. Todo mundo tem a sua dúvida em relação à descarga elétrica, energia, acidente de trabalho e muito mais. E para isso, nós trouxemos uma pessoa certíssima para bater esse papo, Danilo Ferreira. Eu falei para ele aqui que, olha, para falar o seu currículo só você mesmo, que é extenso. Uma honra te receber aqui hoje. Obrigado, Elga. Eu espero que possamos estar contribuindo aí com o programa, esclarecendo dúvidas. A minha formação é engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso. Fiz especialização em energia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz o mestrado e agora o doutorado. Estou fazendo doutorado em energia na USP, na Universidade de São Paulo, e trabalho com motores elétricos e equipamentos de modo geral. E também é especialista para falar de descarga atmosférica, eu acho que é o nome mais correto, é isso? Basicamente é esse, o nome técnico é esse. Nome técnico, viu? Eu tô ligada. Que são comumente conhecidos como os raios, né? Eu trabalho junto ao Comitê Brasileiro de Eletricidade a norma 5419, onde é a norma de proteção de edificações contra descargas atmosféricas. Então nós viemos desenvolvendo esse trabalho do aperfeiçoamento das normas, é um grupo de vários profissionais que trabalham nisso, e nós tentamos melhorar as normas para estar protegendo mais as pessoas e as edificações contra os riscos das descargas atmosféricas. E eu acredito que a descarga atmosférica é algo que assusta muita gente, né? Quando começa o período das tempestades, e agora vai começar, né? Agora nós estamos aí entrando num período que tem muitas chuvas. Então, temos raios, e aí as pessoas ficam um pouco assustadas quando fecha o tempo. Isso aí procede, Danilo? Não, bastante, é muito comum. O Brasil é o país que mais tem descargas atmosféricas do mundo, porque é um país muito grande em uma região tropical, né? Então, nós temos entre 50 e 60 milhões de descargas atmosféricas por ano espalhadas em todo o território nacional. E descargas atmosféricas causam danos econômicos, muitas vezes levam à morte. Nós temos aí entre 100 e 300 acidentes, muitos deles fatais, todo ano no país. Então é muito comum as pessoas terem medo das descargas atmosféricas. Sim, e você falou um pouquinho antes para mim, eu vou repetir, que todo mundo quer saber. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Eu quero saber, Danilo. É muito comum essa pergunta em cursos, treinamentos, até os estudantes de engenharia algumas vezes fazem esse tipo de pergunta. É um ditado já, né? Sim. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E é estranho porque é um mito, na verdade é justamente o contrário. Se um raio caiu naquele local, é muito provável que ele possa cair novamente, porque aquela região reúne condições propícias a ter aquela descarga elétrica. Atmosférica. Olha só, gente, eu passei uma vida inteira, então. Foi enganada uma vida inteira. Não é incomum, Elga. Algumas tribos indígenas, mais da região norte do país, né, onde cai uma descarga, ela penetra o solo, né, cria uma estrutura que muitos chamam de fulgurito. É onde a descarga passa, ela cristaliza o solo. Então vira como se fosse, como se virasse uma rocha no formato da descarga. E no passado os índios pegavam um pedaço daquilo e colocavam no pescoço, como um colar, andava com aquilo, porque acreditavam que onde caiu uma vez o raio não cairia novamente. Era uma proteção. Eles acreditavam nisso. Então foi daí que geralmente surge essa ideia. Né? Essas superstições, devem ter várias em relação à descarga atmosférica. Conta mais uma pra gente. As descargas atmosféricas, elas estão digamos assim, no imaginário popular. Poderia contar outras. Por exemplo, espelho atrai raios? Você já viu essa pergunta? Nossa, demais. Para mim é uma verdade. Eu não sei, olha, quando eu era criança, na minha casa, eu não sei se acontecia na casa de outras pessoas, a minha mãe, ela cobria com uma toalha, com algo, fechou o tempo todo, cobria todos os espelhos. E aí? Sim, é bastante comum isso, né? Desde a época de Dom Pedro, que tinha bastante medo de descarga atmosférica, de raios. Na verdade, o que acontecia? No passado, os espelhos eram estruturas bastante robustas, então muitos espelhos tinham uma moldura metálica. E a moldura, se estiver ligada ao solo, aí sim, se estiver ligada ao piso de forma sólida, aí sim pode atuar como um captor. Pode atuar. Como se fosse o para-raio que falam. Isso, mesmo interno à edificação.
Mas hoje os espelhos não têm mais estrutura metálica, é muito difícil se ver um espelho com estrutura metálica e eles estão sempre ali elevados do solo, não estão em contato com o solo. Então hoje não, hoje isso não existe mais, mas esse dito popular vem daí, do passado onde espelhos tinham molduras fortemente metálicas e densas. Outra coisa que eu também já ouvi falar muito é que o carro, o automóvel, por ter o 4 pneus de borracha, seria o lugar mais seguro, no caso numa tempestade com muitos raios. Isolaria. Tá. Olha, Elga, eu não diria assim, é o mais seguro, mas imagine que você esteja numa praia, próximo a um rio, e você não tem uma edificação com a devida proteção para adentrar. O carro ele vai ser mais seguro do que ficar numa área aberta, do que um quiosque, não pela borracha nos pneus, porque para a descarga atmosférica a isolação é muito baixa, mas porque ele é todo metálico, então não é uma proteção perfeita, mas você está bem mais protegido dentro do carro do que fora dele. É o que... Um campo aberto assim. Exatamente, então se a descarga incidir no carro, nessa massa metálica, e você está ali dentro, sem contato com partes metálicas, que de modo geral você não está, a descarga incide no veículo e distribui pela carcaça e eventualmente sai por um ou mais dos pneus, né? Porque rompe a isolação ali. Então você estaria, não 100%, mas estaria muito mais seguro dentro de um veículo do que fora dele. Maravilha. Eu quero falar sobre a questão também sobre como nos proteger. Porém, eu quero tirar mais uma, a última, prometo, quebrando curiosidades aqui com o Danilo Ferreira. E árvore? Ficar embaixo de uma árvore não pode, durante uma chuva, uma tempestade? É fortemente não recomendado. Olha. Uma árvore, qualquer estrutura elevada, mas uma árvore particularmente de modo geral está em um campo mais aberto e ela é, nessa região, nesse campo, digamos assim, um ponto naturalmente mais alto. Então, a descarga atmosférica, a gente nunca vê uma descarga atmosférica reta, né? Você sempre vê uma descarga atmosférica que faz leves gaps, leves saltos, né? Procurando um caminho de menor resistência. Então, uma árvore, por exemplo, ela é ali um caminho de menor resistência para o solo. Compensa mais ela ir pela árvore do que continuar aquela camada de mais algumas dezenas de metros de ar. Então é um gasto maior de energia para, imaginamos assim, se pudéssemos dizer isso em relação à descarga. Então, uma árvore é um captor. E se você está embaixo da árvore e a descarga circula pela árvore, quer dizer, pode ter um centelhamento perigoso para você, mas mesmo que isso não aconteça, na injeção da corrente no solo, se cria um campo magnético muito intenso. Então você ali com seus pés separados em campos diferentes, circula corrente por você. É o que nós chamamos de tensão de passo. E é importante sua pergunta, Elga, porque é muito curioso, né? Ainda mais no estado aqui com forte tendência, digamos assim, da pecuária, né? Porque nós vamos falar da pecuária. É muito comum se observar morte de gado em campo, né? Verdade, Danilo. Ouvi falar muito, acontece. Tá ligada a sua pergunta, porque, de modo geral, estes animais, eles têm uma distância entre patas grandes, bem maior que a nossa. Então, quando você tem uma descarga próximo, em uma área próxima à descarga, você tem a energização toda do solo em um potencial elétrico. Quanto mais espaçados são os pés dos animais, maior vai ser a corrente que circula por eles. E essa corrente vai circular, se espraiando dentro do corpo dele, principalmente pelo coração, que vai fazer com que aquele monte de gado venha... Acontece, né? Tipo, um grande prejuízo. Cai um raio, mata muito gado por causa disso. Então... É o que nós chamamos principalmente de tensão de passo, porque eles procuraram essa região, por exemplo, ficaram todos juntos, procuraram uma árvore, incidiu ali na árvore ou próximo a uma cerca, também é muito comum, né? Existem técnicas hoje para fazer com que o efeito do raio na cerca não se propague por toda ela, mas geralmente não é respeitada. Mas esse é o fenômeno que faz com que a maioria desses animais morram. É o fenômeno da tensão de passo, devido a ele estar próximo à árvore, próximo à descarga atmosférica. Olha, não sabia disso, muito importante e muito curioso também, né? A distância das patas. Mas vamos lá. Como se proteger, Danilo? Num caso, numa tempestade, onde seria um local? Quais seriam as medidas que eu deveria tomar, por exemplo? Em um local aberto, né? Hoje já existem sensores de tempestade elétrica. Isso ainda não está fortemente difundido. A ABNT publicou agora recentemente uma norma sobre isso,
que são sensores que no futuro vão ser instalados em áreas abertas. Largos, praças, na beira da praia, de rios. Seria uma previsão da Isso, ocorrência? é um sensor que vai avisar quando uma nuvem carregada está chegando, quer dizer, ele mede o potencial elétrico dessa nuvem e avisa para as pessoas, olha, está perigoso aqui, né? Nas obras da Copa, o INPE fazia esse trabalho para uma série de obras, por exemplo, a Arena Corinthians tinha esses sensores que avisavam os trabalhadores, olha, precisa evacuar a obra porque pode ter descarga. Hoje isso ainda não existe, existe em poucos locais do mundo, né? Não é convencional. Talvez então, não acha muito necessário? No futuro isso vai melhorar porque nós vamos ter esse aviso, mas hoje é mais visual. Então as descargas atmosféricas estão fortemente ligadas ao regime de chuvas. Então ao ver uma nuvem carregada se aproximando, a indicação é que vá para um local protegido. Você disse aqui um local na pergunta anterior que é sobre o veículo. De fato, o veículo é muito melhor do que ficar, por exemplo, em campo aberto. O ideal seria procurar uma edificação que esteja protegida, que não é ali um quiosque, que não é ali, digamos assim, uma estrutura muito baixa. Seria uma edificação em que tivesse um sistema de proteção todo estruturado para isso. Olha, já estão aí vendo o recado, todo mundo, porque é uma época agora que vai começar as chuvas, né? Então todo mundo preparado. Mas Danilo, eu quero conversar com você um pouquinho em relação também a acidente de trabalho, que eu sei que você tem especialidade nisso, mais sobre energia, mas eu vou pedir para esperar só um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta aqui hoje com um programa interessantíssimo, olha, e um assunto de utilidade pública. Estamos recebendo aqui Danilo Ferreira, que é especialista aí em energia, né? O que mais entende de energia. Estamos falando sobre descargas atmosféricas também. Como eu finalizei o bloco anterior, tem muito o que se falar, né? Mas vamos começar você explicando o que é o raio. Sim. Como ele se forma? É legal, Elga, essa explicação é complexa, mas assim, para simplificar, é um fenômeno que nós dissemos que é um fenômeno da eletrostática, então como é que ele ocorre, né? Então, as águas evaporam e sobem no formato de vapor e depois retornam ao formato líquido, em alguns momentos também ao formato sólido, e elas, em movimento dentro das nuvens, elas atritam entre si, formam nuvens muito grandes, que nós chamamos de cumulonimbus. E essas nuvens, as massas sólidas de água interna atritam entre si, adquirindo carga elétrica. É como se eu atritasse dois isolantes. E o que acontece? Chega um momento em que a carga é tão intensa que essa nuvem se descarrega. E ela pode se descarregar de três formas, né? Se descarregar com descargas internas, entre massas que adquiriram polaridades diferentes. Então, a gente nem lembra, mas existe muita descarga dentro da nuvem. Existem descargas aqueles estalos que às vezes você ouve. Aquele é o trovão. Trovão. É o efeito, digamos assim, auditivo. O relampear é o efeito visual. Quer dizer, então quando uma descarga circula, a temperatura na superfície ali da descarga é muito alta. É muito maior que a temperatura do Sol. Então quando circula uma descarga, você tem uma expansão muito grande da massa de ar. E essa expansão muito grande provoca esse barulho muito intenso que é a trovoada. Então eu posso ter descarga entre a própria nuvem, entre diferentes nuvens, e um percentual muito pequeno, de 10% aproximadamente, que são descargas de nuvem para solo. São poucas as que descem, a maioria ficam interna entre as nuvens. Então a descarga basicamente é esse fenômeno, é quando um potencial elétrico é muito intenso, que você tem o rompimento que nós chamamos do dielétrico, que é o ar, e você circula uma corrente entre nuvem e solo. E essa corrente provoca sérios danos. Por isso é necessário estar realizando pesquisas sobre isso e cada vez mais melhorando as normas para que prossigamos construindo edificações seguras, ou pelo menos quanto mais seguras, contra as descargas atmosféricas.
Vamos chegar aí nas questões das edificações, principalmente da responsabilidade, né? Que na questão... Ai, tem tanta coisa para perguntar, né? Eu falei, vou ficar 3 blocos com ele aqui, minha gente, eu também tô adorando. Mas vamos lá. A gente já viu muitos acidentes com raios que desceram, né? Que foram os raios que, eu não sei como fala. Descendentes. Em campos de futebol. Jogadores, geralmente, eles deitam no chão para se proteger. Porém, é a posição certa? Isso que eu quero te perguntar. Deitar no chão, no gramado, daí, no caso, para se proteger. Você já viu isso? Já sim. Eu já vi até recomendações disso, Elga. A rigor, não. No caso de um campo de futebol, o ideal é eu ter um dispositivo que observasse se uma nuvem carregada está se aproximando, um sensor, e eu mandasse parar a partida. Não é sempre que se tem isso, aliás, é raro. Então, na ocorrência de tempestades, o ideal seria parar o jogo. Se não for possível, imagina que você está em um campo aberto aí, imagina que não é nem um estádio de futebol, por exemplo. Então, iniciou-se a tempestade, está tendo várias descargas, o que fazer? Então, é uma posição desconfortável, mas primeiro item, reduzir a sua área, ou seja, onde você está, a sua altura. Se eu estou em cima de um cavalo, ou, por exemplo, eu deveria descer do animal e continuar reduzindo a minha altura. Então, aí que vem a ideia de deitar. Só que aí tem um problema, porque quando nós deitamos, nós aumentamos a área de contato com o solo. Então, o primeiro princípio é reduzir a altura e o segundo não é reduzir a área de contato com o solo. Então, o ideal seria, é bastante desconfortável, mas juntar os pés, reduzindo o problema da tensão de passo, porque você teria quase que um só contato com o solo, imagine, e você abaixar, para você não ter sua altura quase uma toda posição fetal? Exatamente, uma posição fetal. Desconfortável, mas seria a melhor posição. É a posição de acidente, né? Na maioria dos acidentes, você quase faz a posição fetal, que é protegendo, né, os órgãos, que são mais importantes, daí você faz essa posição. É o recomendado em acidentes. É o recomendado. É desconfortável, mas é o recomendado. E é a mesma analogia para o raio também. Diminuir sua área, fica na posição fetal. Isso. Se o raio atingir próxima à pessoa, ele vai energizar uma área grande. Então, você nessa posição com uma área pequena de contato com o solo, você não vai ter aquela tensão de passo que circula por você e você vai estar um pouco mais seguro. O ideal era estar dentro de uma edificação protegida, mas nesse caso não é deitar, como muitos falam. Olha só, viu? Campo de futebol, jamais deitar no solo, né? Isso é um outro mito que tem que ser quebrado, porque está todo mundo mal informado nesse caso, né? Exatamente. Temos muitos problemas, Danilo, também com questão caiu um raio próximo à sua residência e queimou muitos equipamentos. É a responsabilidade, é o raio mesmo que gerou isso? É uma fragilidade na rede? Como que essa relação, como que funciona? A culpa é do raio? A queima de equipamentos eletroeletrônicos por sobretensões é bastante comum. Pode existir, e por N motivos. Você pode ter sobretensões temporárias, transitórias, subtensões. Então, são N os motivos. É comum, em período de chuva, a queima de equipamento por sobretensões de origem atmosférica, por raios. No Brasil, a maior parte das nossas redes de distribuição são aéreas. Não são redes subterrâneas. As redes subterrâneas, o problema com a descarga atmosférica é um pouco reduzido. As redes aéreas, elas são muito suscetíveis às descargas atmosféricas. Essas oscilações também, né? Exatamente. Então, são dois tipos de transitórios que bastante prejudicam os equipamentos. Os de manobra na rede, quando a concessionária faz algum tipo de manobra, isso está um pouco fora do nosso controle, e as descargas atmosféricas, que apesar de estar bastante fora do nosso controle, tem algumas coisas que podem ser feitas para amenizar. Então é assim, Elga, bastante comum, devido a dois elementos, devido às nossas redes serem aéreas e devido à quantidade de descargas que ocorrem no Brasil, a queima desses equipamentos. Então, só para ter uma ideia, existe um número que quantifica isso, que é o NG, que é a densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Então, a média brasileira,
porque tem lugar que tem mais, tem menos, a média brasileira é 5. 5 descargas para cada quadradinho de quilômetro quadrado por ano. É a média. Então, tem locais em que tem mais, tem locais em que tem menos. E se eu for falar para você da Europa, Itália, por exemplo, França, Alemanha, está entre 1 e 3. Nossa, muito olha, menor muito inferior a nós. do que a média. E ainda, vamos falar aqui de Cuiabá. Esse número aqui em Cuiabá, em São Paulo, Belém do Pará, Manaus, por exemplo, são regiões que tem bastante, está entre 10, 11, 13. Meu Deus, Então, eu não sabia disso. Bastante elevado, bastante significativo. Então, por isso nós Estamos temos num aqui risco muito grande com raio aqui. as pessoas, animais, edificação e a queima de equipamentos, né? Então, muitos Sim. equipamentos podem queimar, sim, pelos transitórios de origem atmosférica, pelas descargas atmosféricas, pelos raios. E acontece demais, né? Muitos, às vezes nem chega a cair a energia, mas o equipamento já cai um raio, acontece alguma oscilação e pronto, perde o aparelho. Isso. O que você ia falar? Não vou te interromper. Os equipamentos eletrônicos, eles são mais sensíveis a isso, os equipamentos eletrônicos. Então, são equipamentos que eles têm uma suportabilidade elétrica um pouco menor. Existem algumas técnicas para estar protegendo isso, né? São várias as técnicas, roteamento de linhas, blindagem de linhas, etc. Uma das técnicas mais interessantes em custo-benefício para o usuário é estar utilizando, eu vou estar mostrando aqui para você, que é pouco utilizado ainda, que é o dispositivo de proteção contra surtos de tensão. É o Olha. DPS. Ele seria instalado no quadro, como se fosse um disjuntor, por exemplo, numa edificação, né? O raio-x das instalações elétricas, é o documento da Bracopel e da Associação do Cobre, fez um mapa em 2017 e, olha, menos de 15% das edificações brasileiras têm esse dispositivo. Esse é muito pouco utilizado ainda. Mas ele pode proteger muitos equipamentos internos das edificações contra essas sobretensões de origem atmosférica, evitando a queima. Nossa, e esse equipamento seria só para empresas ou você pode ter na sua residência também? Você consegue instalar? Sim, você pode contratar um eletricista e esse eletricista fazer a instalação desse dispositivo. É importante... Precisa pedir alguma autorização, Não, alguma absolutamente. coisa? É uma proteção na sua residência. Isso, é uma proteção. É importante que isso seja... É melhor se isso for projetado, se isso for contemplado na etapa de projeto. Entendi. Em que o engenheiro, você está eletricista, construindo inicialmente. Isso. Entendi. Faz a proteção toda coordenada. Em indústria é muito comum esse período você ter queima de muitos equipamentos, centrais telefônicas, computadores, data center. Então, numa indústria, por exemplo, você contrata um engenheiro eletricista, ele vai fazer um projeto de compatibilidade ali, elencando os vários fatores e instalando vários dispositivos de proteção que vai fazer com que os seus equipamentos durem mais. Imagina uma indústria em que você tem uma parada de 2, 3 dias na produção pela queima de equipamentos, dos servidores, por exemplo. Com certeza, né? É um baque muito grande ficar numa indústria um dia parado, imagina mais, né? Exatamente. E isso aí protege. Isso aumenta a proteção. Como que é o nome mesmo? DPS. DPS. É dispositivo de proteção contra surtos de tensão. Eles não protegem 100%, porque no mundo das descargas atmosféricas, não se protege nada 100%. Não é possível proteger. Entendi. Quando é que eu teria algo 100% protegido? Se eu tivesse algo envelopado 100% em massa metálica. Então, se tivesse uma estrutura toda envelopada por metal, é impraticável essa estrutura, então não é possível. Então, nós reduzimos os efeitos para a edificação, reduzimos os efeitos para as linhas elétricas, para as linhas de comunicação e para os equipamentos. Imagina um avião. Um avião, no seu ciclo de vida, o avião ele é atingido algumas dezenas de vezes por raios, né? E você está lá dentro do avião, você está seguro. Você nem está sabendo. Você nem está sabendo. Então, descarga atmosférica, ela entra no avião e do avião sai. A preocupação é na blindagem do avião para que sobretensões perigosas não atinjam os condutores de comando e controle do avião. Mas sim, é uma estrutura que convive permanentemente com as descargas atmosféricas. Claro que o piloto deve desviar as nuvens carregadas, né? Mas, e ele tem sensores lá que mostram isso para ele. Com certeza, as bases informam como fazer o desvio, etc. Mas pela estrutura ser metálica, na maioria das vezes liga com alumínio,
Então, pode circular descarga atmosférica pela carcaça do avião. Né? Os condutores internamente que são blindados para que sobretensões perigosas não queimem os equipamentos. Né? Que então, daí, né, o desespero. Né? Pois é. Aí vai fazer o que lá em cima, né, Danilo? Exatamente. Falando de alterações climáticas, isso aí, a gente ouve falar muito de fenômenos que estão alterando os climas em vários lugares. Isso aí interfere na ocorrência de raios? É algo que a gente tem que se preocupar? Sim, essa pergunta é bastante comum, né? O que nós temos observado? Assim, eu não sou meteorologista, Sim. mas o que nós temos para o campo das descargas atmosféricas? Basicamente, o raciocínio se dá na seguinte linha. Esses fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, têm alterado o regime pluviométrico, têm alterado o regime de chuvas. No Brasil, as descargas atmosféricas estão fortemente ligadas às chuvas. No mundo, de modo geral, nós assim, não temos tempestades de areia e descargas assim a seco, né? São basicamente de nuvens carregadas, das nuvens que nós chamamos de cumulonimbus. Então, o fenômeno das mudanças climáticas alterando esse regime de chuvas, períodos em que eu tenho mais chuvas, consequentemente eu vou ter mais descargas. Então a proteção não muda, a proteção e os cuidados continuam sendo os mesmos. A questão é, nós vamos ter mais descargas por quilômetro quadrado por ano. Então isso ainda é bastante preliminar, mas as modelagens, principalmente do INPE, elas indicam para esse aumento. Então, a preocupação aí aumenta. Não porque as descargas terão correntes maiores, mas porque podem ocorrer mais porque afetou o regime de chuvas. Tem mais incidência, no Exatamente. caso. É possível. Tem modelagens que apontam para esse horizonte. Olha, meu senhor. Olha, Danilo, eu adorei o nosso bate-papo. Nós estamos com o tempo estourado, passou tão rápido, porque é um assunto muito interessante, porque a gente vivencia isso, né? E vivencia desde quando somos pequenos, que todo mundo tem medo de raio, tem medo de chuva. Mas eu quero te convidar para voltar aqui para falarmos dos acidentes, que eu achei muito interessante, acidente de trabalho, com energia elétrica, com equipamento de proteção, que eu acho que é um assunto também muito importante e que faz totalmente sentido aqui para o programa a gente passar essa informação. Tá certo, obrigado, Elga. Obrigado pela participação. Eu, pela Universidade Federal de Mato Grosso, estou à disposição, e a Universidade Federal de Mato Grosso está à disposição de sempre estar contribuindo com os meios de comunicação no momento que nós precisamos, levando informação de qualidade aí para você, para os seus telespectadores todos. Eu adorei, então não vai fazer falta aqui, então. Muito obrigada. Obrigado, Elga. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entra lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.